Olá, pessoal. Meu nome é Mônica Siqueira, professora de matemática da Rede Estadual do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar um pouco sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal, triângulos semelhantes, relações métricas do triângulo retângulo, em destaque o Teorema de Pitágoras e, para finalizar, com alguns problemas. A nossa primeira abordagem está relacionada com ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Mas antes, vamos recordar alguns conceitos. Duas ou mais retas distintas do mesmo plano são paralelas quando não possuem pontos em comum e mantêm a mesma distância. De acordo com a figura, indica-se reta R paralela à reta S. Reta transversal é a reta que corta duas ou mais retas paralelas. Observe agora que a reta transversal T determina 8 ângulos com vértices nas retas paralelas R e S. Compreendendo que são retas paralelas e reta transversal, e os ângulos por elas formados, estudaremos as relações entre as retas e os ângulos. Ângulos correspondentes, suas medidas são iguais. O ângulo A e o ângulo E, o ângulo B e o ângulo F, o ângulo C e o ângulo G, o ângulo D e o ângulo H. Ângulos alternos externos, suas medidas são iguais. Ângulo D e ângulo F, ângulo C e ângulo E. Ângulos alternos internos, suas medidas são iguais. Ângulo A e ângulo G, ângulo B e ângulo H. Ângulos colaterais externos, suas medidas são suplementares, somam 180 graus. Ângulo C e ângulo F, ângulo D e ângulo E. Ângulos colaterais internos, suas medidas são suplementares, somam 180 graus. Ângulo B e ângulo G, ângulo A e ângulo H. Calma, vamos fixar o conhecimento com exemplos, preste atenção. Exemplo 1. Sendo R e S retas paralelas, determine as medidas x e y, referentes aos ângulos abaixo. Solução. Item A. Como os ângulos são alternos internos, têm as mesmas medidas, logo, x é igual a 125 graus. Item B. Como os ângulos são colaterais internos, são suplementares, somam 180 graus. Logo, y é igual a 180 graus menos 60 graus. Y é igual a 120 graus. Exemplo 2. Determine os valores dos ângulos abaixo. Solução. Como os ângulos são correspondentes, suas medidas são iguais. Logo, 3x menos 20 graus é igual a x mais 80 graus. 3x menos x é igual a 80 graus mais 20 graus. 2x é igual a 100 graus. X é igual a 100 graus divididos por 2. X é igual a 50 graus. Como são 3x menos 20 graus, 3x 3 vezes 50, 150 graus, menos 20 graus, igual a 130 graus. Então, estão prestando atenção? Vamos agora falar sobre triângulos semelhantes. Os triângulos são considerados semelhantes se e somente se seus ângulos correspondentes forem congruentes, medidas iguais, e seus lados correspondentes proporcionais. Para demonstrar triângulos semelhantes, veremos 3 casos de semelhança. Primeiro caso, ângulo-ângulo, representado pelas letras AA. 2 triângulos são semelhantes quando 2 ângulos correspondentes são congruentes, como os ângulos correspondentes B e E e os ângulos correspondentes C e F. Segundo caso, lado, ângulo, lado, representado pelas letras L, A, L. 2 triângulos são semelhantes quando 2 lados correspondentes são proporcionais e os ângulos entre eles são congruentes. O lado AB é correspondente ao lado DE e o lado BC é correspondente ao lado EF e os ângulos formados pelos lados são congruentes. Nesse caso, vamos trabalhar a proporção entre as medidas dos lados. AB está para DE, assim como BC está para EF. Assim como 2 está para 1, que é a razão de proporção entre os lados do triângulo. Terceiro caso,
Lado, 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 representado pelas letras L, L, L. Dois triângulos são semelhantes quando possuem os três lados respectivos proporcionais. Nesse caso, também vamos trabalhar a proporção entre as medidas dos lados. AB está para DE, assim como BC está para EF, assim como AC está para DF, assim como 2 está para 1, que é a razão de proporção entre os lados. Observação importante. Para resolvermos alguns problemas de semelhança entre triângulos, vamos usar a propriedade fundamental da proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, A vezes D é igual a B vezes C, como mostra a figura. Como sempre falo, nada como exercitar para fixar o conhecimento, não é? Então, vamos ao exemplo. Determine o valor de x em relação aos triângulos semelhantes abaixo. Solução. 12 está para x, assim como 9 está para 3. 9 vezes x é igual a 3 vezes 12. 9x é igual a 36. X é igual a 36 sobre 9. X é igual a 4 centímetros. Vamos continuar com triângulos, mas agora falaremos sobre relações métricas do triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa determina dois outros triângulos retângulos, semelhantes entre si e ao triângulo retângulo original. Observe o triângulo dado ABC. A partir dele, falaremos sobre as relações métricas. Para lembrar, A, B e C, vértices do triângulo retângulo. A, B e C, minúsculos, lados do triângulo retângulo, onde A é a hipotenusa, B e C, os catetos. M e N são as projeções dos catetos B e C, respectivamente, sobre a hipotenusa. H ou AH é a altura relativa à hipotenusa. As relações são: primeira relação, o quadrado da medida do cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção do cateto em questão. B ao quadrado é igual a A vezes M, ou C ao quadrado é igual a A vezes N. Segunda relação, o quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. H ao quadrado é igual a M vezes N. Terceira relação, o produto da medida da altura relativa à hipotenusa pela medida da hipotenusa é igual ao produto das medidas dos catetos. H vezes A é igual a B vezes C. Agora, vamos aplicar as relações nos exemplos a seguir. Exemplo 1. Determine o valor de x no triângulo dado. Temos o cateto x, sua projeção na hipotenusa igual a 8, e a projeção do outro cateto na hipotenusa igual a 10. Solução. Usaremos a relação c ao quadrado é igual a A vezes N. C é igual a x. A é igual a 8 mais 10, que é igual a 18. N é igual a 8. X ao quadrado é igual a 18 vezes 8. X ao quadrado é igual a 144. X é igual a raiz quadrada de 144. X é igual a 12. Exemplo 2. Determine o valor de N no triângulo dado. Temos a altura igual a 8 e as projeções dos catetos sobre a hipotenusa iguais a N e 16. Usaremos a relação H ao quadrado é igual a M vezes N. 8 ao quadrado é igual a 16 vezes N. 64 é igual a 16N. N é igual a 64 sobre 16. N é igual a 4. Exemplo 3. Determine o valor da altura H no triângulo dado, sabendo que a hipotenusa mede 25. Temos as medidas dos catetos, 15 e 20. Solução. Usaremos a relação H vezes A é igual a B vezes C. H vezes 25 é igual a 15 vezes 20. 25H é igual a 300. H é igual a 300 sobre 25. H é igual a 12. Agora, vamos dar uma atenção para o Teorema de Pitágoras, que também é uma relação métrica do triângulo retângulo. E em seguida, os exemplos. Em qualquer triângulo retângulo,
O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos catetos. Não esqueçam. A, hipotenusa. B e C, catetos. Exemplo 1. Determine a medida da hipotenusa no triângulo dado. Temos os catetos medindo 20 e 21. Solução. A ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 400 mais 441. A ao quadrado é igual a 841. A é igual a raiz quadrada de 841. A é igual a 29. Exemplo 2. Determine a medida de x no triângulo dado. Temos a hipotenusa medindo 40 e um dos catetos medindo 32. Solução. 40 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 32 ao quadrado. 1.600 é igual a x ao quadrado mais 1.024. X ao quadrado é igual a 1.600 menos 1.024. X ao quadrado é igual a 576. X é igual a 24. Escolhi 2 problemas envolvendo alguns conteúdos vistos. Vamos resolver? 2 estacas de madeira, perpendiculares ao solo e de alturas diferentes, estão distantes uma da outra 1,5 metro. Será colocada entre elas uma outra estaca de 1,7 metro de comprimento, que ficará apoiada nos pontos A e B, conforme mostra a figura. Qual é a diferença entre as alturas da maior estaca e a altura da menor estaca nessa ordem e em centímetro? Solução. Chamaremos de x a diferença entre as alturas e destacaremos o triângulo com a hipotenusa medindo 1,7 metro e um dos catetos medindo 1,5 metro. Agora, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. 1,7 ao quadrado é igual a x ao quadrado vezes 1,5 ao quadrado. 2,89 é igual a x ao quadrado mais 2,25. X ao quadrado é igual a 2,89 menos 2,25. X ao quadrado é igual a 0,64. X é igual a raiz quadrada de 0,64. X é igual a 0,8, que está em metro. Passando para centímetro, teremos x igual a 80 centímetros. Problema 2. Determine os valores de x e y nos triângulos dados. Solução. Primeiro, vamos determinar x pelo teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. 25 é igual a x ao quadrado mais 16. X ao quadrado é igual a 25 menos 16. X ao quadrado é igual a 9. X é igual a raiz quadrada de 9. X é igual a 3. Agora, vamos usar a propriedade da proporção entre segmentos, formados por paralelas e transversais. 4 está para 12, assim como 3 está para y. 4 vezes y é igual a 3 vezes 12. 4y é igual a 36. Y é igual a 36 sobre 4. Y é igual a 9. Chegamos ao final. Como adquirimos informações sobre a matemática e a sua aplicação. Continue estudando. Até o nosso próximo encontro.